Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre o Neymar, que está sendo alvo de duras críticas pelo fato de que não jogou contra o Corinthians ontem no Paulistão. O Corinthians acabou vencendo o Santos por 2-1, garantiu sua vaga à próxima fase do Paulistão. E aquele negócio, né? Tipo, o Neymar escolheu o carnaval antes do seu clube e assim, né, tá gerando muitas críticas, principalmente da imprensa, né? Mas olha, o que a gente viu ontem ali é um reflexo da carreira dele. Ele é um cara que deu muito mais preferência às festas, ao prazer fora do futebol do que a carreira dele como atleta. Porque no final das contas, ser atleta é um trabalho. E é um trabalho que requer muito esforço quando você quer ser um dos melhores. Você pode levar a vida um pouco desleixada e ter com o talento do Neymar ter a carreira que ele teve, né? Quase 500 gols, títulos grandes na carreira, ganhou a Champions, ganhou a Liga, ganhou a Ligue 1. Você pode falar que a carreira do Neymar é muito grande. E ele ganhou Libertadores, tudo isso. Mas a gente para pensar, a gente fica muito pensando o que o Neymar poderia ter sido se ele fosse dedicado. Porque no final, a carreira dele era, muita gente tentava compará-lo a Cristiano Ronaldo e Messi. A ideia é que ele tivesse talento para bater de frente com eles. E hoje eu falo com tranquilidade, a carreira do Salah, a carreira do Lewandowski, a carreira do Benzema é maior do que a do Neymar. E assim, quando eu coloco o Lewandowski, é até covardia, assim, porque mesmo que o Lewandowski não tenha o talento do Neymar, o que ele fez e o que ele ainda faz na carreira dele é um negócio assim, que você olha, o cara aos 36 anos neste momento, quase 37, ainda está no Barcelona e ainda é o artilheiro de La Liga. O Neymar está no Paulistão aos 32 anos de idade jogando pelo Santos. Ele tem, com o talento que o Neymar tinha, era para ele ainda estar no futebol europeu jogando no altíssimo nível. O Salah tem a idade do Neymar e está marcando 27 gols, 17 assistências na Premier League. Se o Neymar fosse dedicado, ainda trabalhasse para evoluir, tornasse mais dinâmico, mais criativo, entende? Fosse dedicado e esforçado, talvez hoje a gente tivesse uma produção maior do que o Salah. Para pensar nisso, mas não, o cara leva o futebol como um hobby. E é um hobby que é secundário. Porque quando surge o carnaval, uma chance de festejar, beber, ficar ali com os amigos dele lá, nessa farra toda, ele vai dar preferência a isso. O clube está em segundo lugar. E olha que o clube é o Santos, o clube que ele teoricamente ama, que revelou ele. Não é nem o caso do Al-Hilal. O Al-Hilal é um time saudita que só foi pelo dinheiro, né? Então, assim, pro Santos tinha aquele argumento do romantismo, mas no final, assim, ele veio pro Santos talvez só para recuperar um pouco do ritmo e, quem sabe, fazer uma última tentativa de voltar para o futebol europeu, né? Porque esses são as rumores, né? De que ele está com um contrato de 6 meses, um contrato curto, e aí ele espera ir para o futebol europeu de novo, embora, assim, hoje eu acho que só um clube turco vai fazer um investimento muito grande. O Barcelona não tem dinheiro para fazer essa operação. Eu não acho que o Barcelona deveria gastar dinheiro com o Neymar, vamos ser sinceros. Não acho que o time está desesperado por um jogador do perfil do Neymar, acho que há carências maiores. Na Premier League não vejo ninguém para fazer esse tipo de investimento, pensando em Big Six, né? Vocês acham que o Arsenal precisa contratar o Neymar no momento atual? Vocês acham que, por exemplo, o United, tudo isso, você pode até argumentar que o Neymar pode produzir mais que alguns jogadores que estão lá. Mas a gente tem que parar para pensar também que a Premier League exige fisicamente muito mais do que o Paulistão, o nível é muito mais alto, e vai exigir dele comprometimento físico, comprometimento com a equipe. Ele vai ter isso? Porque no final, assim, quando você passa dos 30 anos, para manter o alto nível, o nível de dedicação, o nível de comprometimento tem que ser gigante, entende? Eu duvido, por exemplo, com o Lewandowski, que é um Salah hoje, até pela questão religiosa, né, porque ele é muçulmano, mas eles vão beber bebida alcoólica, vão ter uma alimentação desregrada. Os caras estão se dedicando o máximo para ser a melhor versão deles nesse momento. Eu fico olhando assim, se o Neymar tem esse talento e tivesse a mentalidade de um Djokovic, né? Eu sempre uso o Djokovic como exemplo, porque para mim é um dos melhores atletas de todos os tempos, mas ele se tornou um cara que bateu de frente e possivelmente superou Rafael Nadal e Roger Federer, porque ele tomou todos os sacrifícios necessários da vida pessoal. Parou de beber refrigerante, parou de fazer uma alimentação desregrada, ao ponto de que quando ele ganhou a Australia Open em 2012, né, depois de 5 horas e 53 minutos jogando contra o Nadal, a maior partida da história do tênis, sabe o que ele pediu para a comissão técnica dele, para quebrar a dieta dele? Um quadradinho de chocolate, porque fazia mais de 1 ano e meio que ele não tinha comido um, e aí ele comeu aquele quadradinho de chocolate. Se bobear, pode ter sido o último quadradinho de chocolate que o Djokovic comeu? Pode ser, porque hoje, aos 37 anos, ele ainda está se dedicando, ele ainda está fazendo essa dieta, ele ainda se vê ganhando algum título grande, né? E é por isso que, por exemplo, aos 37 anos ele ganhou uma medalha de ouro.
Tipo, ele faz aquela, num esporte individual como o tênis, né, vencendo talvez o maior jovem talento que o tênis produziu nos últimos anos, que é o Alcaraz, no território dele, que é o Saibro. Esse é o tipo de coisa que dedicação, né, a devoção assim, inteira ao esporte produz, entende? Esse tipo de história. Eu não acho que o Neymar vai produzir uma história dessa após 30, né? Tipo, essa história que está produzindo é agora. Eu fui farrear no carnaval, tive uma lesão que era grave o suficiente para me tirar do clássico que valia a vaga à próxima fase do Paulistão, mas não era grave o suficiente para impedir eu de farrear. Entende? Porque não existe desculpa, porque ele estava lesionado, mas assim, tipo, por que ele não está descansando em casa, tentando se recuperar o quanto antes para o clube? Porque eu digo de novo, isso é trabalho, gente. Ser atleta profissional requer sacrifício, requer dedicação. Se você vai ser displicente, você vai ter uma carreira menor do que poderia. E no final você vai ter um legado menor. O legado do Neymar, a meu ver, é muito menor do que poderia ser. Inclusive uma maneira de você falar, tipo, a gente vai lembrar do Neymar hipotético, que poderia ter sido dedicado, esforçado, poderia ter ganhado várias bolas de ouro, mas não, é um cara que levou a carreira em segundo plano, preferiu farrear, e é isso que a gente vê hoje, né? E no final das contas, né, a gente para pensar, hoje no futebol brasileiro, né, se eu pudesse falar o jogador de maior impacto de sistema ofensivo, eu não vou falar o Neymar. Sério, vocês acham que o Neymar é o jogador de maior impacto do ofensivo hoje do Brasil? Vocês acham que ele tem um impacto maior que o Hulk? Eu queria fazer essa analogia com o Hulk porque o Hulk tem 38 anos de idade. Eu acho que aos 38 anos de idade o Neymar já aposentou. Eu não consigo ver o Neymar jogando com 38. Se ele chegar aos 35 ainda jogando bem, vai ser um grande choque para mim. Mas pega, por exemplo, o Hulk, 38 anos de idade. É essa idade toda dele. Ele ainda está jogando o nível que está jogando. Ele ainda marca aqueles gols. Ele ainda é capaz de dar uma grande arrancada, porque é dedicado, esforçado. Você vê o dia após dia do cara, trabalha fisicamente, tem uma alimentação hiperregrada também. Ele ainda quer fazer ali o time ir para mais títulos, conquistar mais coisas. E isso é fruto de profissionalismo, de um cara que dá assim, tudo o que pode ao esporte quanto pode. E ele maximiza a carreira dele e traz um legado maior. Muita gente lembrava pouco do Hulk antes dele ir para o Atlético, né? Porque ele foi para o futebol chinês e tudo isso. E olha o que ele conquista no Atlético. Isso faz do Hulk um cara mais valorizado, né? Hoje as pessoas valorizam muito mais ele do que valorizavam antes dele ir para o Atlético. Ele ir para o Atlético, ter marcado acho que mais de 100 gols desde que chegou no clube. Ó. São 4 anos no clube, entende? Tudo isso tornou ele maior. Isso é a demonstração de que dedicação, esforço valem a pena, pagam depois. Talento por si só não é bastante, gente. Eu tô cansado de ver atleta talentoso que não vai mais além porque é muito preguiçoso, porque leva a vida de maneira desleixada. E eu acho assim, essa atitude do Neymar, ela não é surpreendente, mas no final das contas é mais uma demonstração do cara que tem uma carreira grande, né? Tipo, ganhou a Copa América. Não sei se ele ganhou a Copa América, se tá lesionado nas vezes que o Brasil ganhou. Agora é uma boa pergunta. Acho que é uma boa pergunta que vocês podem me responder. Mas ele ganhou a Copa das Confederações, ganhou Libertadores, ganhou Champions, ganhou La Liga, ganhou Ligue 1. Não dá para falar que a carreira do Neymar é um fracasso de maneira alguma. Ele vai aposentar como um grande nome do futebol. Mas a gente vai lembrar que ele poderia ter sido maior. Um cara que antes a gente falava que podia se comparar ao Cristiano Ronaldo e ao Messi, era esse nível que a gente colocava hype e expectativa em cima do Neymar. Hoje não pode ser comparado nem ao Salah ou ao Lewandowski. A carreira dele é menor do que a desses caras. É menor que a do Benzema. Então, acho que isso diz muito sobre o Neymar no aspecto de que assim, o talento dele era maior do que muitos nomes incríveis do futebol, mas o esforço e a dedicação dele eram muito menores do que às vezes você para pensar ali num Giroud da vida, né? O Olivier Giroud é um cara muito mais esforçado e dedicado, é por isso que aos 38 anos ele conseguiu ter um impacto gigante no Milan. Então, é esse tipo de coisa que a gente fala, né? Os trabalhadores, os caras dedicados e esforçados, eles deixam um legado muito maior e eles podem se orgulhar muito do que fizeram ali, né? Então, é aquele negócio, vai ter tempo de festejar depois que a carreira acaba, porque a carreira de futebol, no final das contas, é uma parte pequena da carreira deles, né? Você aposenta aos 40 anos, você ainda vai ter mais 40, 50 anos se você se tratar bem, se você se cuidar bem. Aí você tem muito tempo para aproveitar tudo que a vida te ofereceu, a riqueza que você conquistou no esporte, né? A família e tudo isso, né? Você tem todo o tempo para festejar depois disso e sentir orgulho do que você fez antes, mas é aquele negócio, né? Eu acho que o atleta ele tem que fazer a carreira dele, olhar para trás e não sentir arrependimento. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.